Então, tá aqui, ó, gravando aula de DT de física, com essa dica sensacional, hein? E olha só, é a nossa aula número 4 de dinâmica. Hoje nós vamos estudar, então, força de atrito, ok? Então, veja bem, ó, até agora, todos os exercícios que nós fizemos, não havia força de atrito, tá? Todas as superfícies eram lisas, extremamente polidas, sem atrito nenhum. A partir de agora, quando nós empurrarmos um objeto, haverá nele uma força que vai tentar resistir o movimento. Essa força é chamada de força de atrito. Então, está aqui um exemplo, ó. Aplica-se uma força F em um bloco que se encontra em um apoio horizontal. Então, está aqui o bloco, força F. Surge no bloco uma força de atrito entre as superfícies de contato. Então, por exemplo, se esse bloco está aqui no asfalto, o asfalto é muito rugoso, quanto mais rugoso ele for, maior é a força de atrito. Ó. Você está empurrando este bloco para a direita, a força de atrito é uma força que tenta resistir o movimento, nesse caso ela atua para a esquerda, ok? Como que a gente calcula esta força de atrito? Existe uma formulinha para isso. A força de atrito é representada por F índice AT, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Essa letra grega se chama μ, parece uma letra U com uma perninha maior, né? É o coeficiente de atrito. Então, depende das superfícies em contato. Então, vamos supor que esse aqui é um bloco, sei lá, de madeira e ele está sendo empurrado no asfalto, na rua. Então, esse μ é o coeficiente de atrito entre a madeira e o asfalto, tá? Se ele for um bloco de madeira, está sendo empurrado, por exemplo, no quintal da sua casa, que o piso não é asfalto, mas é ardósia, então esse coeficiente de atrito tem um outro valor. Então, vai depender das superfícies em contato. E isso será dado no problema, é claro. E vai depender da força normal. Lembra que a normal é a reação do piso, é vertical e para cima, se iguala com o peso. Então, a princípio, os nossos primeiros exercícios, essa normal aqui, será trocada simplesmente pelo peso do bloco, tá? Então, essa é a força de atrito, a formulinha, coeficiente de atrito vezes A normal. Agora, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Tem um quadro que fica aqui na frente, não sei por que esse quadro fica aqui na frente, viu? Acho que aparece para você também um quadro aqui, né? Aparece. Aparece para vocês aí também, né? Não sei por que esse quadro fica aqui na frente. Esse aqui, toda vez que eu vou gravar aula no Zoom, acontece isso. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Depois eu mando os slides na sala virtual, tá bom? Eu vou mandar por e-mail também. Exemplo, eu tenho aqui um bloco, ó, tem massa 2 quilogramas, foi dada a aceleração da gravidade G igual a 10 e o coeficiente de atrito μ entre esse bloco e a superfície foi dado 0,2. Vamos supor que esse bloco esteja em movimento. Então, alguém empurrou o bloco com uma força F, ele anda horizontalmente com uma determinada aceleração para a direita, tá? Então, supor que o bloco esteja em movimento, com a aplicação dessa força F, que eu dei o valor de 20 newtons. A pergunta é, quanto vale a aceleração do bloco? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Ó, nós vamos calcular o peso desse bloco. O que é peso? É o produto da massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Massa do bloco 2, gravidade 10, 20 newtons é o peso do bloco. Lembra aqui, ó, que neste caso a normal é igual ao peso. Essa normal aparece na formulinha da força de atrito. Então, nesse exercício, a normal é igual ao peso. Então, nós vamos trocar a normal pelo próprio peso do bloco, ou seja, 20 newtons.
Vamos calcular agora a força de atrito. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito μ vezes a normal. O μ foi dado aqui, ó, 0,2, tá vendo? E a normal é o peso 20. Então, 0,2 vezes 20, a força de atrito que atua no bloco vale 4 newtons. Então, veja bem, ó, você está empurrando o bloco com esta força azul para a direita, ela vale 20 newtons. Essa força de atrito que está tentando impedir o movimento, nós calculamos, ela vale 4 newtons, tá? Então, como é que eu acho a aceleração do bloco? Segundo a lei de Newton, como nós aprendemos nas aulas anteriores. Força resultante no bloco é o produto da massa pela aceleração. Que forças que atuam no bloco? Olha a figura. O F azulzinho para a direita e a força de atrito vermelha para a esquerda. Forças de sentidos contrários a gente subtrai. Então, a força resultante que atua no bloco é F menos FAT. Está aqui, ó. Troquei a força resultante por F menos FAT, igual a massa do bloco vezes a aceleração. Aí eu substituí, ó, essa força F, 20, menos a força de atrito deu 4, a massa do bloco está dado aqui em cima, 2, vezes A. 20 menos 4, 16, igual a 2 vezes A. 16 dividido por 2, aceleração do bloco, 8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, agora, na nossa segunda lei de Newton, aqui, ó, na força resultante, vai começar a aparecer a força de atrito também, certo? Agora nós não vamos trabalhar mais com superfícies totalmente lisas e polidas. Vamos trabalhar com superfícies rústicas, onde aparecerá essa força de atrito, no caso contrária ao movimento do bloco, ok? Só que às vezes vocês empurram o bloco, a gente empurra o bloco e ele não sai do lugar, ele continua parado. É a mesma coisa quando você vai empurrar um armário, por exemplo, pesado na sua casa, você aplica uma força e ele não sai do lugar. Por quê? Se você aplica, por exemplo, 10 newtons, essa força de atrito também vai valer 10. 10 para a direita, 10 para a esquerda, uma anula a outra, ele continua parado. Aí vamos supor que você aumenta para 12. 12 para a direita e o atrito também aumenta para 12. 12 para a direita, 12 para a esquerda, um anula o outro, ele continua parado. Isso se chama atrito estático, quando o objeto, quando o corpo está parado. Então, é o que nós vamos ver agora, ó. Atrito estático e atrito dinâmico. Então, veja bem, ó, nós vamos ter agora dois coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito estático, quando o bloco está parado, eu chamo por μe. Mi, coeficiente de atrito, e coeficiente de atrito estático. E μd, coeficiente de atrito dinâmico. Alguns vestibulares, em vez de chamar atrito dinâmico, chama de atrito cinético, é a mesma coisa. Então, pode ser μd, coeficiente de atrito dinâmico, ou μc, coeficiente de atrito cinético, é quando ele está em movimento. Então, eu peguei um exemplo aqui, ó, inventei qualquer números, tá? Empurrei este bloco com força 1. Não consegui tirá-lo do lugar, ó, ele continua em repouso. Por quê? Porque essa força de atrito, com certeza, é 1 também. 1 para a direita, 1 para a esquerda, uma anula a outra, ele continua parado em repouso. Aí eu aumentei a força para 2. O atrito aumentou para 2 também. 2 para a direita, 2 para a esquerda, um anula o outro, ó, ele continua parado em repouso. Mas eu quero tirar esse bloco do lugar, então eu quero que ele entre em movimento. Eu aumento a minha força para 3, por exemplo.
ele não sai do lugar. Eu percebo que ele está querendo sair do lugar, tá? A gente a gente chama isso de iminência de movimento. Ele quer sair do lugar, mas continua parado ainda. Por quê? Porque eu aumentei a força para 3, o atrito também aumentou para 3. 3 para a direita, 3 para a esquerda, ele continua parado. Então, esse caso aqui, ó, quando eu apliquei 1, 2, 3 newtons, que ele está parado em repouso, ó, isso se chama atrito estático, tá? Esse valor, nesse exemplo, é o máximo valor que ele consegue ficar parado, em repouso. Então, isso se chama força de atrito de destaque. A força de atrito de destaque é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ele vai dar o atrito estático, você multiplica pela normal e acha o valor máximo que o bloco consegue ficar parado em repouso. Se você aplicar 4, 5, 6, ele já entra em movimento. Então, daqui para baixo, ó, movimento já é chamado de atrito dinâmico ou cinético. Então, a gente calcula a força de atrito dinâmica como μ dinâmico vezes a normal. Se eu calculei aqui, faz de conta que deu 2,5. É um exemplo, tá? Chutei qualquer número como exemplo. Uma coisa é importante vocês saberem. Sempre a força de atrito de destaque é o maior valor que existe. A partir do momento que ele entra em movimento, a força de atrito cai, ó. Por quê? Porque isso foi verificado experimentalmente. Sempre o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então, aqui nós temos atrito estático e atrito dinâmico ou cinético. Está parado, atrito estático. Entrou em movimento, o atrito é dinâmico ou cinético. A força de atrito de destaque é o máximo valor que ele consegue ficar parado em repouso. Então, você usa o μ estático vezes a normal. E a força de atrito dinâmico ou cinético, você usa o μ dinâmico ou cinético, que é dado no problema, ok? Agora nós vamos fazer alguns exercícios de aplicação. Esses números aqui eu inventei, é só um exemplo, tá bom? Nós vamos fazer exercícios agora, tá? Então, vamos para os exercícios propostos. Primeiro, em dias de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito e uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de qual força? Veja bem, quanto mais rústica é uma estrada, melhor é. Por quê? Porque é maior o coeficiente de atrito entre o pneu do carro e a estrada para que o carro não derrape. Quando tem água na pista, ó, aquaplanagem, a perda do contato do veículo vai existir por causa desta água. Então, é muito perigoso, porque vai reduzir o coeficiente de atrito e, consequentemente, vai reduzir o atrito. Então, ó, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de quem? Da força de atrito. É graças à força de atrito que o carro anda, que a gente anda. Quanto maior o atrito, melhor para o carro, melhor para a gente andar, tá bom? Então, esse exercício, resposta correta, alternativa A, ok? Número 2. Esse bloquinho aqui, ó, ele tem peso 20 newtons, está em repouso num plano horizontal, quando recebe a ação desta força de intensidade F. Aquele deu aos coeficientes de atrito estático 0,60 e dinâmico 0,50. Sempre o maior é o coeficiente de atrito estático. Então, ó, μe, coeficiente de atrito estático
0,60, e o dinâmico, quando ele está em movimento, μd, 0,50. Adote G igual a 10, ele pede na letra A o valor da força de atrito de destaque e da força de atrito dinâmica. Então, ó, vamos calcular, em primeiro lugar, a massa desse bloco. Ó. Aqui eu tenho peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. O peso do bloco, ó, ele deu, o peso é 20. A massa não sei, o G, a gravidade, 10. 20 dividido por 10, a massa desse bloco, 2 quilogramas, tá? Lembra que aqui, ó, o peso é igual a normal. Muito bem. Como é que eu calculo força de atrito de destaque? Não tem segredo, é só aplicar a formulinha, ó. Força de atrito de destaque é o μ estático vezes a normal. O μ estático, o problema deu, ó, 0,60, tá aqui. E a normal é o próprio peso do bloco, ó, 20. 0,60 vezes 20 dá 12 newtons. Observação, até 12 newtons que você empurrar esse bloco, ele não sai do lugar, ele permanece parado. Então, se você aplicar 1, 2, 5, 10, 11,5, 3,5, não importa, de 0 até 12 newtons, ele fica parado em repouso. Calculei isso pela força de atrito de destaque, usando o μ estático, que para esse exercício deu 12, tá? O que é força de atrito dinâmico? Força de atrito dinâmico é o μ dinâmico vezes a normal. O μ dinâmico foi dado, ó, 0,50, e a normal é o peso do bloco, que é 20. 0,50 vezes 20 vai dar 10. Então, quando ele entrar em movimento, a força de atrito de 12 cai para 10, certo? Essa é a resposta do item A desse problema. Calculamos a força de atrito de destaque, que é o valor máximo que ele consegue ficar parado, e a força de atrito dinâmico. Na letra B, ele pede para a gente preencher esta tabela. Então, ele aplica no bloco 10 newtons, 12 e depois 20, e pede os valores da força de atrito e o valor da aceleração, para a gente preencher a tabela. Vamos lá. Se eu empurrar o bloco com força 10, o que nós calculamos na página anterior? Que até 12 ele fica parado. Então, se eu aplico 10, o bloco não sai do lugar, ele permanece em repouso. Então, eu aplico, ó, 10 para a direita, então o atrito só pode valer 10. Então, a força de atrito vale 10. Se o bloco está parado, a aceleração é 0. Então, aqui nessa primeira linha, eu coloquei na página seguinte, a força de atrito é 10 e a aceleração é 0, tá? Depois eu aplico 12. O que eu calculei na página anterior? Que até 12 ele continua parado. Então, se eu aplico 12, a força de atrito vai valer 12, ele continua parado, aceleração 0. Escrevi isso aqui, ó. Certo? E se eu aplicar 20? Ah, 20 é maior que 12, ó. Vou voltar um pouquinho, ó. Até 12 ele permanecia parado em repouso. Se eu aplicar 20, então ele não está mais em repouso. Com 20 newtons ele já adquire movimento. Então tá aqui, ó. Para 20 newtons o bloco já estará em movimento. Movimento eu já uso a força de atrito dinâmico, que já calculamos na letra A e deu 10 newtons. Então, ó, eu fiz a figurinha aqui para vocês entenderem melhor. Apliquei 20 newtons, o bloco anda, entra em movimento, a força de atrito é a força de atrito dinâmico, que calculamos na letra A e deu 10, tá? Como é que eu calculo a aceleração? Segundo a lei de Newton, força resultante, produto da massa pela aceleração. Forças que atuam no bloco. Esse F verdinho empurra para a direita. O F, a força de atrito, empurra para a esquerda. Vetores de sentidos contrários eu subtraio. Então,
F menos FAT, tá aqui, ó. F menos FAT, massa do bloco vezes A. A força F é 20, a força de atrito é 10, a massa do bloco nós calculamos na página anterior é 2, vezes a aceleração A. 20 menos 10 dá 10, que dividido por 2 dá 5. Então, ó, preenchemos a tabela. Quando eu aplico 10, o atrito também é 10. 10 para a esquerda, 10 para a direita, um anula o outro, o bloco continua parado, aceleração 0. Aumentei a força para 12, o atrito também aumentou para 12. 12 para a direita, 12 para a esquerda, um anula o outro, ele continua parado, aceleração 0. Aumentei a força para 20, agora ele entra em movimento, o atrito é dinâmico, calculamos na letra A, deu 10. Aí fizemos a conta, pela segunda lei de Newton, a aceleração deu 5, ok? Preenchemos a tabela. Beleza? Então, esse foi o exercício número 2. Número 3, acidentes de trânsito causam milhares de mortes todos os anos, pneus carecas e assim por diante. O sistema de freios ABS impede o travamento das rodas do veículo de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. Aqui ele deu o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e a pista, 0,80, e o cinético 0,60. Deu a gravidade 10, a massa do carro 1,210 a terceira, ele pede duas coisas simples: a força de atrito estático, quando ele está parado, que é a força de atrito de destaque, a mesma coisa, e a de atrito cinético ou dinâmico, quando ele está em movimento. Então, em primeiro lugar, vamos calcular o peso do carro, ó. A normal é o próprio peso, que é M vezes G. A massa do carro está no texto, ó, 1,210 a terceira, vezes o G, a gravidade, 10. 1,2 vezes 10 dá 12,10 a terceira newtons. Cálculo da força de atrito estático máxima, que é a força de atrito de destaque, o máximo que ele aguenta parado em repouso. É o Mi estático vezes a normal. O Mi estático ele deu, ó, 0,80 vezes o peso do carro, que é a normal, calculamos aqui, 12,10 a terceira. 0,80 vezes 12, 9,6, 10 a terceira newtons. E ele pediu também a força de atrito cinético. É o Mi cinético vezes a normal. O Mi cinético ele deu, ó, 0,60 vezes a normal, que é o peso do carro, 0,60 vezes 12, 7,2, 10 a terceira newtons. Então, essa combinação de respostas está na alternativa D. Está vendo que é um exercício da Unicamp e extremamente fácil, simplesmente para calcular a força de atrito estático, quando eu uso o Mi estático, e dinâmico ou cinético, quando eu uso o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, ok? E para finalizar, ó, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta com movimento acelerado será auxiliada pela força de atrito. Como que a gente consegue andar? Olha só que interessante. Terceira lei de Newton. Na hora que você pisa no chão, o seu pé exerce uma força, a grosso modo, ele empurra o chão para trás. Então, o teu pé empurra o chão para trás. É a força de atrito que o pé exerce no solo. Pé no solo. Pela terceira lei de Newton, a toda ação tem uma reação. O seu pé exerce uma força no solo e o solo exerce uma força no seu pé
contrária, ó. Sempre o para ação e reação tem a mesma direção e sentidos contrários. Então, nós andamos, ó, graças à força de atrito. Essa força de atrito, ela é paralela ao plano, tá vendo, ó? Na mesma direção do plano e no mesmo sentido do movimento, alternativa C, ok? Então, ó, terminamos a aula de força de atrito. Na próxima aula, nós faremos só exercícios sobre força de atrito, ok? Beleza? Beleza, Pro. Então, é isso aí, ó, tá? Semana que vem continuamos, beleza? Tchau, tchau. Tchau, Pro.